Olá, olá pessoal! Chegamos aí em um momento muito importante para as nossas aulas do bimestre, a chamada Era Vargas. As aulas anteriores da gente eram falando sobre o movimento tenentista, a Revolução de 30, alguns movimentos no Brasil, tá? Mas todos eles preparavam a gente para esse material que vamos iniciar nessa aula de hoje, tá bem? Seguindo com nossa discussão, tá? Geralmente, algumas pessoas elas dividem o período da Era Vargas em alguns momentos específicos, tá? É, Falam sobre o governo provisório, ali após a Revolução de 30, né, que acabou tirando o presidente do poder, colocando Vargas na situação, entre 30 e 34, né? Depois se fala sobre o seu governo constitucional com as eleições de 34, onde ele fica de 34 até 37, e o Estado Novo de Vargas, que vai de 37 até 45, classificados por muitos como período ditatorial. Inclusive eu classifico também esse período como uma ditadura varguista por causa de algumas ações suas de manipulação de imagem, é, como posso colocar para vocês aqui, de instituições que tentavam buscar o meios para ele se perpetuar no poder, tá? Mas isso aí é uma discussão que a gente vai se prolongando e vendo isso em outros períodos. Na aula de hoje, o nosso foco maior vai estar direcionado mais ao governo provisório de Vargas, após 30, tá bem? Porque qual era a sacada? Após a Revolução de 30, Vargas falava para todo mundo que ele ia ficar no poder por pouco tempo. Era só para organizar as coisas e depois ele saía para que um presidente de fato acontecesse. Só que não foi assim que aconteceu não, porque assim que Vargas assumiu, ele começou a se fortalecer dentro do poder. Como? Ele acabou tirando os governadores e colocando os chamados interventores, que eram pessoas de sua confiança, para reger o país. Ele falava isso que era uma maneira de preservar ali a revolução, enfim, conversa, tá? É, Além de outras ações, Vargas ele acabava tentando buscar caminhos para adequar o Estado às suas vontades. Isso vai acabar deixando um clima de sabor, de desgosto ali no processo. Tanto que gradativamente a gente vai começar a ver alguns movimentos, como os paulistas. O que é que acontece? Os paulistas não vão gostar dessa ideia de Vargas aí, de estar colocando interventores, para governar. Tanto que os paulistas vão exigir de Vargas que o interventor seja um civil e um paulista. E outra coisa que os paulistas exigiam de Vargas era que fosse criada uma constituição, uma nova constituição para o Brasil, que a anterior estava defasada, tá? Vargas vai, repassa o interventor, mas nada de constituição. E os paulistas não gostaram, mesmo assim, foi uma coisa que não foi tão bem aceita. O fuim maior acontece quando quatro estudantes eles atacam um jornal a favor de Vargas. Esses estudantes eles vão acabar sendo mortos, tá? Quem eram esses estudantes? Era um tal de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Esses quatro vão acabar virando símbolo da luta contra Vargas. Então os paulistas eles vão começar a pegar em armas contra o governo na chamada Revolução Constitucionalista, uma grande revolta armada que vai estar se tendo no Brasil, ou melhor dizendo, ali contra os paulistas, é a chamada Guerra Paulista ali, tá? Por volta de 32. Alguns cartazes eram feitos convocando as pessoas para o combate. O MMDC virou sigla com ou melhor, as iniciais dos jovens, né? Virou sigla de combate ao governo. Muitos jovens paulistas vão acabar se alistando, apoiando ali o movimento, mas só que o número das forças do governo era muito maior, principalmente das que vinham do norte. Acabou sucumbindo, não aguentou a pressão. E após a derrota paulista, né, que perderam militarmente, mas eles se diziam vitoriosos, porque depois disso tudo o governo, ele em 16 de julho de 1934, organizou uma Assembleia Constituinte para que fosse votada uma nova Constituição, tá? Belicamente na guerra os paulistas foram derrotados, mas para eles moralmente não, por causa disso. E quais eram as características aí dessa nova Constituição de 34? O voto secreto, né? O voto feminino. Na verdade, para quem assistiu o vídeo que eu indiquei na outra aula, o documentário, vocês devem ter visto que o voto feminino por Constituição não era proibido, só que também não era permitido. Então, as mulheres elas eram meio que reprimidas a votar como uma espécie de convenção social, como se dissesse, olha, não, mulher não vota e ponto, sabe? Muitas mulheres tentaram votar até anterior a isso. Agora, com a Constituição de 34, o voto feminino ele era
algo presente ali na Constituição. Tá? Se criou-se uma justiça eleitoral para tentar acabar com as fraudes eleitorais que se tinha anteriormente, o ensino primário obrigatório e gratuito, né, para aumentar aí os índices, a nacionalização dos recursos naturais, isso é fundamental porque a partir de agora nós temos as bases para o desenvolvimento da nossa indústria com recursos próprios, né? A criação da justiça do trabalho e com isso também os direitos trabalhistas, como jornada de 8 horas, descanso semanal, indenização, férias, enfim, vocês estão lendo aí, dá para acompanhar, tá? É nesse meio que surge uma mulher, principalmente com a questão do voto feminino, tá? Berta Lutz. Quem puder fazer uma pesquisa sobre ela, vale muito a pena. É uma das primeiras mulheres aí a assumir cargos políticos e, sabe, é uma grande conquista para o movimento feminino, tá? Essa charge ela representa muito bem o que acontece, porque a Constituição ela também previa eleições para presidente naquele ano. Só que essas eleições seriam indiretas. O que é uma eleição indireta? O Senado, os deputados, os senadores é que vão estar escolhendo o presidente, sabe? Nisso, quem acaba vencendo essas eleições indiretas é Vargas, tá? Isso vai ser muito criticado por alguns veículos de imprensa, tá? Outras pessoas meio que vão ignorar a situação, mas uma coisa é vista, né? A posse de Vargas, agora, a partir de 34, ela começa a ser analisada de canto de olho. As pessoas começam a pensar, oxente, como é que esse cara assume assim novamente? Né? Presta na charge, né? Tomou posse da presidência da República o senhor Getúlio Vargas, por ocasião da solenidade realizada esta tarde no Palácio Tiradentes. O senhor Getúlio Vargas leu um manifesto à nação, historiando os trabalhos do governo provisório. Ou seja, ele usou o momento, né, para posicionar o que foi feito. O problema do Brasil é a Constituição brasileira. O primeiro dever do governante é tirar o povo da carga obscura que o tem envolvido pelos séculos afora. Que filosófico. E aí a gente tem essa charge, né? Meus senhores, agora o senhor chefe de governo provisório vai transmitir o governo após as formalidades legais, ou seja, após as eleições, ao presidente constitucional. Vargas deixa o governo provisório, que é essa primeira charge, agora para entrar como posso colocar para vocês, presidente constitucional eleito de maneira indireta aí para o seu cargo, né? E assim se inicia esse governo Vargas, cheio já de problemas, com conflitos e tantas outras coisas. Tá? Mas só que não vão ser só flores no governo Vargas. Lembre-se que ele começa o governo dele em meio aos problemas gerados pela crise de 29. Então o Brasil ainda estava sentindo muitos efeitos da crise. E para piorar, a Europa estava cheia de movimentos totalitários, como vocês viram quando a gente estudou fascismo, que inspiraram diversos movimentos por aí. Um deles é os integralistas aqui no Brasil. A Ação Integralista Brasileira, A e B, né, que se inspiravam no fascismo de Mussolini, defendiam um governo de partido único, né, diziam que o interesse da nação deviam estar na frente, deviam se sobrepor aos do indivíduo, defendiam a censura dos meios de comunicação, a violência a opositores políticos, principalmente se fossem comunistas, e tinham por lema Deus, Pátria e Família. Nos movimentos e passeatas dos integralistas, que geralmente eram compostos ali por uma classe média da sociedade, e ricos também, que também eram chamados muitas vezes de camisas verdes, né, porque o símbolo inicial era um verde, com esse símbolo matemático, né, da soma. É, eles se colocavam ali como sendo, como posso colocar para vocês ali, os libertadores da nação, que lutariam por melhoras. Era um discurso muito típico do fascismo de Mussolini, tá? E esse era o símbolo. Muitas vezes o pessoal, os integralistas, eles levavam para a rua suas mulheres, suas filhas, como uma ideia de mostrar ali que era um movimento unido, que era um movimento, como eu posso colocar para vocês aqui, que possuía uma força mesmo, mais centrada. O Anauê, que era o grito ali de guerra deles, servia como uma forma de nacionalidade, sabe? De tentar fortalecer a imagem de uma nação, de uma unidade com seus laços indígenas e tudo mais, tá? Eu esqueci até a tradução desse Anauê para repassar para vocês, mas
já é um ponto importante para a gente estar vendo, lendo e analisando. Contra os integralistas, vai se desenvolvido no Brasil os aliancistas, que também estavam inspirados em outro movimento, né, europeu, seguindo as bases do comunismo, e tinha por figura principal ali um camarada chamado Luiz Carlos Prestes, então um dos principais líderes desse movimento. E defendia o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas que eram estrangeiras, uma reforma agrária, além da formação de um governo popular. O que acontece é que os aliancistas eles vão acabar desenvolvendo ali um movimento muito maior, o que vai ocasionar a chamada intentona comunista. Que o que seria isso? Mais ou menos em 5 de julho de 1935, Prestes ele lançou um manifesto propondo o fim do governo de Vargas. E aí ele disse que agiria, né, contra o governo através de revoltas e tudo mais, tá? O governo foi rápido, fechou a sede da ANL e fechou vários núcleos que tinham da ANL. Pessoas que apoiavam os chamados aliancistas vão ver isso e vão dizer, oxe, tá errado. E eles vão começar um movimento muito forte sem as ordens de Prestes. E aí vai começar a ter várias revoltas contra o Estado em Natal, né, lá no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, mas no Recife, no Rio de Janeiro, tá? Vão acontecer vários levantes, tiros, gente vai morrer, gente vai ser preso, tá? E esse movimento vai ficar conhecido como Intentona Comunista, tá bem? Lembrem disso aí, porque é uma das bases da nossa próxima aula, quando a gente vai estar analisando a formação do Estado Novo de Vargas, tá? Então, com isso, o governo vai agir muito rápido, abafar as revoltas que ainda persistirem, perseguir e prender um bocado de gente, até quem não era comunista, porque era apenas pessoas que simpatizavam com a ANL. Então muita gente vai ser preso, tá? Gente vai ser mandada para fora do país, enfim, vai ser uma situação bem intensa, tá bem? Inclusive, pessoas como Graciliano Ramos e Olga Benário vão ser presos. Tem um filme, tá? Procurem Olga, Muitas Paixões numa Só Vida. Se eu não estiver enganado, esse filme deve ter na Netflix. Na Netflix não, perdão, pelo YouTube. Se eu der uma procurada no YouTube, você acha do Nadinho, tá? E nós vamos ter aí Vidas Secas de Graciliano Ramos, que é outra grande obra. Tá, pessoal? Então, valeu. Na próxima aula a gente continua com o Estado Novo. Segue aí duas questõezinhas para vocês, coisa leve, tranquilo, vocês fazem rapidinho. É só prestar atenção, que é um exercício muito tranquilo. Tá, pessoal? Então, valeu, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.